Olá, meu nome é Elizabeth Criscolo Urbinati, eu sou professora do Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal da Unesp, aqui no campus de Jaboticabal, e eu sou docente há muito tempo, já são mais de 40 anos, e eu comecei minha carreira bem jovem. Então é uma vida acadêmica muito longa, mas ela é longa, duradoura, pelo prazer, pelo amor que eu tenho por minha profissão, por ensinar o que eu sei e também pela busca de novos conhecimentos por meio da pesquisa. Falar um pouco sobre a minha formação, eu sou biomédica, eu fiz minha graduação, meu mestrado e meu doutorado na Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, e no início do meu doutorado surgiu a oportunidade de uma vaga para ensinar biofísica no curso de medicina veterinária. E aí começou a minha história na Unesp, isso foi em 1978. O curso de Ciências Biológicas ainda não existia, ele veio mais tarde, foi criado só em 2002. Eu tive o privilégio e a honra de participar como presidente da comissão que elaborou a proposta e deu o start no curso. Então, é um curso pelo qual eu tenho muita afinidade por essa história, né? E durante o percurso da minha vida acadêmica, a partir de 1990, eu comecei a ministrar disciplinas também de fisiologia de hormônios e metabolismo na pós-graduação. E nas disciplinas da pós-graduação, eu tenho alunos de aquicultura, de veterinária e de zootecnia. Na Unesp, além de docentes, nós somos pesquisadores. É uma das atividades que nós temos que desenvolver na nossa carreira. No caso do laboratório pelo qual eu sou responsável, nós temos uma linha de pesquisa específica. E essa linha é o estudo de hormônios e de metabolismo em peixes. Estudos que envolvem o crescimento, a reprodução, a nutrição, a fisiologia do estresse. Eu fiz a minha tese de doutorado com diabetes e meu modelo animal eram os ratos e a minha formação foi voltada para a fisiologia humana, com foco então em endocrinologia. Mas quando eu vim para Jaboticabal, eu tive então que ajustar meus conhecimentos para novos modelos, para novos enfoques, né? E foi então que eu comecei a desenvolver trabalhos, esses estudos voltados então para avaliar a ação dos hormônios em processos que controlam a saúde do animal e que estão voltados para a produção animal. Eu fui convidado a trabalhar com peixes e para entender então um pouco mais sobre esses animais e sobre a fisiologia dos hormônios desses animais, eu fui fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, onde eu fiquei 1 ano. Eu fiquei no laboratório de uma pesquisadora russa, que era sempre muito expressiva na área. Pelo laboratório dela passavam pesquisadores do mundo todo, eu tive esse privilégio, e foi lá então que eu pude definir a minha linha de pesquisa. A partir daí, então, nós desenvolvemos um trabalho com peixes nativos. O nosso modelo, então, animal são peixes nativos que são utilizados na piscicultura, na criação, certo? Em ambientes artificiais, que é o que é a piscicultura, né? E aqui é importante muito destacar que esses animais, eles foram trazidos para um ambiente restrito. Eles são animais selvagens, adaptados a uma vida diferente daquela que eles levam em cativeiro, né?
Então, o homem, quando trouxe esses animais para um ambiente restrito, ele mudou sua fisiologia, certo? O modelo, o peixe mais estudado no nosso laboratório é o pacu, e para conhecer melhor a sua fisiologia na natureza, no início da minha carreira eu tive a oportunidade de viajar várias vezes em expedições científicas ao Pantanal do Mato Grosso, no berço desse animal, para estudar então o pacu no seu ambiente natural. Foi uma das experiências que mais marcaram minha vida acadêmica. A partir desses conhecimentos, dos conhecimentos que nós tivemos estudando o animal no seu hábitat, nós procuramos estabelecer as melhores condições de criá-los num ambiente artificial, sem que essa mudança causasse estresse, ou pelo menos minimizasse o estresse e não afetasse o seu crescimento, a sua reprodução, a sua nutrição. E é o que nós fazemos. Nós hoje procuramos estabelecer estratégias para assegurar as melhores condições para que esse animal tenha saúde e bem-estar. No nosso caso, nós utilizamos indicadores hormonais e metabólicos. Então, esse é o foco da nossa pesquisa. Dentro do nosso trabalho, dentro dessa linha de pesquisa, nós já orientamos centenas de projetos, eu perdi a conta, projetos que envolveram e envolvem alunos de todos os níveis de formação, alunos de iniciação científica, tanto de graduação como do ensino médio, alunos de mestrado, alunos de doutorado e alunos de pós-doutorados. São vários trabalhos, são várias sublinhas de pesquisa, mas eu vou destacar 3 aqui para vocês entenderem um pouco melhor, terem uma ideia melhor do que nós fazemos no laboratório. Por exemplo, nós temos uma linha que é de fisiologia do estresse. Então, nós procuramos entender o que situações que são consideradas estressoras, que ameaçam o equilíbrio fisiológico dos animais, fazem nesse organismo e de que forma nós podemos minimizar os efeitos. Então, o primeiro caso é o manejo. O manejo são os procedimentos que o técnico submete os peixes ao longo da vida desse animal. Os animais, eles passam por situações, eles estão no viveiro, eles crescem, são transferidos para outro, eles são de uma propriedade para outra, eles são capturados para serem separados, pesados, mudar de tanque, serem vacinados, passar por processo reprodutivo. Então, são vários manejos físicos que o técnico submete os animais. E isso para o peixe não é uma situação normal. O técnico, ele é um predador. Normalmente, na natureza, o peixe fugiria do predador. No ambiente controlado, ele não tem restrito, ele não tem condições de fazer isso. Então, ele é submetido a situações regularmente que são inevitáveis, situações ameaçadoras, situações que vão modificar o equilíbrio fisiológico dele e situações que trazem prejuízos para a saúde e para o bem-estar desses animais. Então, esse manejo é um deles. Outras situações que podem também causar estresse nos peixes são mudanças de temperaturas súbitas que acontecem ao longo do ano, certo? Inesperadas, que o animal também não tem como fugir, buscar um local onde ele se abrigue, mudanças na qualidade de água. Essas situações que também podem acontecer durante a criação dos peixes, também nós estudamos para saber de que forma elas afetam os animais. E existe uma outra situação, que é um estressor, que é a própria convivência dos animais. Existem espécies que são chamadas de espécies sociais.
eles têm uma relação social de hierarquias, eles estabelecem hierarquias. Então, tem os animais dominantes que controlam o ambiente e que são agressivos. Então, existe muito confronto. Se alguém ameaça essa dominância, tem muito confronto, tem muita briga. Os animais se machucam, pode ter até canibalismo e mortes, né? Então, esse tipo de comportamento também a gente estuda. Qual é a melhor quantidade de peixes para ficar num ambiente de que a gente diminua essa busca de se formar hierarquias, né? Então, as relações sociais podem ser estressantes também. Então, isso também a gente estuda, né? Qual é a melhor densidade de animais que podem ficar num ambiente? Então, seria um outro tipo de estressor que eu queria comentar com vocês também, né? Um outro exemplo são situações. Nós temos peixes que, quando adultos, eles são muito tranquilos, muito pacíficos, convivem bem. Mas quando eles são larvas, que ainda são, vamos dizer, peixes bebês, ou são juvenis, são animais juvenis, eles são agressivos, eles são territorialistas, eles brigam muito, eles se machucam e são canibais. E isso causa muita mortalidade. E mortalidade é um problema para a piscicultura ou para a aquicultura. Por quê? Porque é perda econômica. Morre o produtor, tem perdas econômicas. Então, nós hoje buscamos tratamentos que minimizem essas condições de agressividade. Na natureza, a agressividade é um fator ecológico, é biológico, é de seleção, mas não num ambiente controlado, de criação. Então, por exemplo, nós tratamos esses animais ou alimentamos, às vezes, por um exemplo, né, de um protocolo, com um aminoácido que coloca na ração, suplementa a ração, um aminoácido que é precursor de um hormônio responsável por modular o comportamento agressivo dos animais. Isso tem tido muito resultado. Então, esse é um dos exemplos, né, de pesquisas que nós realizamos no nosso laboratório. Então, além da docência, além dessa atividade acadêmica, a pesquisa é uma atividade muito intensa na nossa carreira, na nossa vida acadêmica, né? E ela deve ter um resultado social, um resultado para a comunidade, ela deve ter impactos na comunidade. Afinal, é a sociedade, é a comunidade que sustenta as universidades públicas e nós temos que dar esse retorno, é nossa responsabilidade. E nós temos observado especificamente no caso das pesquisas do nosso laboratório, né, nós observamos que, além da divulgação dos dados científicos que são espalhados, né, são divulgados, um aspecto muito importante do impacto das pesquisas é a formação de profissionais. Então, os nossos alunos são profissionais que são lapidados e hoje nós temos, por exemplo, ex-alunos nossos, egressos, que estão atuando no Brasil todo, em todas as regiões do Brasil, tanto no setor público quanto no privado, na indústria, nas academias, nas universidades, nos centros de pesquisa, contribuindo para o desenvolvimento científico do país. Além de resultados muito mais rápidos e diretos com o próprio produtor. Então, nós temos hoje inúmeros produtores que têm usado os nossos resultados para melhorar o nível de produção de suas propriedades. Então, para vocês, para os alunos, para os futuros alunos da universidade, sobre os que tiverem interesse na pesquisa, o que eu posso dizer é que, quando o aluno tem interesse e busca um laboratório, ele tem um passo a passo para começar, para conhecer essa
atividade, né? Da vida dele, se ele vai se interessar. Então, indo para um laboratório, ele vai conhecer o dia a dia, desde dos equipamentos, de todo o material utilizado. Ele vai aprender até como lavar um material, porque é muito importante, os cuidados do dia a dia, porque é muito importante, porque você não lava bem um frasco que você vai usar e tem resíduo de detergente, isso vai afetar uma reação química. Então, os que começam no laboratório, eles acompanham as pesquisas em desenvolvimento, colaboram nessas pesquisas e assim eles vão tendo acesso à vida num laboratório. Também o que eu sugiro é que esses alunos leiam artigos, leiam capítulos de livros, né? Para que eles possam se inteirando do que nós estamos estudando, do assunto que nós estamos estudando, tá? Todos os alunos de todas as origens, de todos os cursos são muito bem-vindos. Não existe uma exigência da formação com relação ao background desse aluno, né? Ao know-how desse aluno para o treinamento. Existe, sim, um requisito importante que é o interesse do aluno, certo? E o comprometimento dele com esse treinamento, com esse estágio, caso então ele vá se interessar. Óbvio que se o aluno gosta disso, quer permanecer, ele vai naturalmente começar um processo de uma iniciação científica. E aí, então, ele já vai estar mais maduro com relação à rotina de um laboratório e ele vai já ter o seu próprio projeto. Quando o aluno chega nessa fase, que ele fala, não, eu quero ficar, eu quero fazer uma iniciação científica, aí sim existe uma exigência que é institucional. As agências de fomento, para darem uma bolsa para o aluno, exigem que ele tenha cursado, esteja cursando disciplinas da formação, né, da área em que ele está querendo trabalhar. Então, a exigência seria nessa fase, né? Particularmente no meu laboratório, pode ter outros docentes que exijam, tem algum requisito diferente. Eu queria, então, aproveitar essa oportunidade. Nós estamos falando de alunos que vão começar uma fase muito importante da vida profissional. Eu queria deixar uma mensagem para vocês. Nós estamos vivendo períodos muito difíceis, tendo que conviver com uma pandemia arrasadora. E no meio de tudo isso, nós temos visto que as descobertas e as soluções que vêm mostrando os caminhos para o fim desse caos vêm da ciência. Tá? São as pesquisas, é a ciência que tem trazido soluções e que nos mostra uma luz no fim do túnel, que a cada dia nos traz uma novidade, um conhecimento novo para que a gente lute contra essa situação. Esse é um exemplo, mas o que eu queria chamar a atenção é que a ciência, ela é um motor do desenvolvimento tecnológico e da soberania de uma nação. Tá? E vocês são os atores, são os profissionais, né, do desenvolvimento do nosso país. Vocês é que irão atuar, tá, para colocar o nosso país para frente, do ponto de vista tecnológico, científico, social, certo? Então, vocês estão tendo a oportunidade de estar numa universidade que é uma universidade top no mundo. Ela é uma universidade que se sobressai em vários rankings das universidades mundiais em qualidade. E o que eu sugiro é que vocês levem isso em consideração, uma universidade pública, e que aproveitem ao máximo o que a Unesp pode oferecer para vocês. Particularmente, pessoalmente,
Eu estarei à disposição de todos que e quando precisarem de mim. E aqui eu deixo, então, o meu abraço, o meu carinho e o meu desejo de sucesso nos próximos passos de todos vocês.